como fazer uma obra bem atendida, como fazer uma obra de qualidade. A conversa de hoje vai ser sobre isso, então se você já está me acompanhando aqui no meu canal, já se inscreve aqui, ativa o sininho, faz seu comentário, já me ajude. Não esquece, cara, vai lá, dá um comentário aqui, pelo menos uma curtida, um like, para realmente o vídeo ajudar a contribuir para mais pessoas. Acho que vai me ajudar bastante. Então, o vídeo de hoje eu quero falar para você que provavelmente atua nesse setor de construção civil, reformas. Esse canal não é só disso, não é disso, inclusive. Mas eu sei que é um conteúdo que vai ajudar muita gente. Então, hoje eu quero falar como fazer uma obra de melhor qualidade, como tornar a sua obra com uma melhor qualidade. E antes da gente começar, é importante dizer que o resultado moral de tudo isso, o resultado final de tudo isso, já antecipo que não vou falar aqui sobre forma de execução de obra ou de construção civil ou método de construção. Não vou falar nada disso. Por mais que isso seja estranho de falar, o que a gente vai falar aqui não tem a ver necessariamente com isso. E sim para, acho que vai além disso, vai aquilo que deveria até ser, em alguns casos, um pouco mais do básico, em alguns pontos que eu vou trazer aqui. Mas principalmente eu acho que isso vai ser importante para até reciclar alguns conteúdos que às vezes acabam fazendo parte do nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo. Então eu separei aqui em tópicos que para a tua obra ser de melhor qualidade, para você atender o seu cliente com uma melhor qualidade, querendo ou não, a gente precisa passar por esses steps. E o primeiro deles a gente vai começar com a visita técnica. Então, a visita comercial que começa lá no atendimento comercial. E esse que é um ponto importante e relevante aqui. Para uma obra ser de boa qualidade, ela não começa no atendimento, ela começa na venda. Então, quando a gente vai para um atendimento inicial, vamos supor que vai chegar um lead aqui no nosso funil de vendas para começar a fazer um atendimento. É importante que a gente, já no início, já se tenha uma visita comercial bem feita. Como é que faz uma visita comercial bem feita? Separando em alguns tópicos. Então, obviamente, chegando no horário, deixando marcada essa visita para saber quem vai, levando nessa visita os projetos em mãos, se possível levar os projetos impressos. Isso vai trazer um melhor atendimento. Então, o cliente vai entender que você, querendo ou não, gastou uma energia, até um dinheiro, mesmo antes de saber se vai fechar a venda. E isso dá uma certa impressão positiva de que você vai fazer um bom atendimento para ele. Então tudo ali já começa a dar essa impressão de melhor qualidade que vai ser atendida lá no pós-venda. Feito essa visita comercial, aqui a gente já vai para um step 2, né? Porque o foco realmente aqui desse vídeo é a gente falar do atendimento. Fechado a venda, a gente vai... Fechada a visita, perdão. A gente vai para o próximo tópico aqui, que é: chegou em casa, fazer uma orçamentação rápida e de qualidade. Tá? Quando a gente vai para uma orçamentação, muitas empresas aqui pecam em demorar muito para fazer orçamentação. E como é que a gente faz isso para não perder tempo? Você tem que ter em algum serviço que você percebe que a maioria deles, vamos dizer assim, 80% dos serviços acontecem na maioria das execuções que você vai realizar. Você já tem que ter isso já pré-definido. Então você não pode perder muito tempo com serviços que já são padrão. E deixa aquilo que é específico para a obra do cliente para orçar com mais calma. E aí aqui você tem que evitar ao máximo de perder tempo para executar para elaborar melhor aquele orçamento. E feito a orçamentação, antes de mandar a proposta para ele, você tem que apresentar. Então, jamais deixe só mandar um preço por aquilo que você acabou investindo tudo em visita, em levar o projeto impresso, enfim. Aqui você precisa dedicar para apresentar a sua proposta, para que você apresente para o seu cliente muito mais os benefícios de contratar pela sua empresa do que, obviamente, só mandar o preço e ele vai fazer um comparativo meramente fria sobre a sua empresa e entender que todo mundo é igual, e aqui a gente sabe que não é. Passando para o próximo tópico, porque aqui eu quero evitar um pouquinho da parte comercial, mas é importante a gente dar esse contexto inicial, porque, de novo, o pós-venda só vai existir de boa qualidade se você fizer uma venda bem feita. Então, esses dois principais tópicos aqui são relevantes realmente para você conseguir fazer um atendimento lá na frente positivo, beleza? E aí, como é que a gente vai para o próximo tópico aqui? O próximo tópico aqui,
muitas empresas do mercado tradicional acabam faltando aqui. Tá? Aqui, quando eu digo tradicional, são as próprias construtoras empreiteiras, enfim, prestadores de serviços em geral, que quando fecham uma venda de um porte grande, né, que é no nosso caso aqui, né, um ticket médio de reformas maiores, obras, etc., que não é só ir lá e fazer e vai embora, querendo ou não, é um investimento de alto valor e que você vai ficar com esse cliente durante um tempo. Vamos estimar aqui que você vai ficar com ele entre 2 a 3 meses de atendimento. Olha o quão importante é você definir um primeiro passo inicial, um pontapé inicial dessa obra. E aqui a gente vai chamar desse pontapé inicial de onboarding. Você pode chamar aí de início, enfim. Mas o que é esse onboarding? Nada mais é do que uma reunião que você vai fazer com esse cliente no início, antes de tudo começar, para definir aquilo assim, ó. Isso tem que ter um playbook assim pronto. Tudo que você acredita que seja importante para que você atenda o seu cliente da melhor maneira. Vou dar alguns exemplos. Quais são as regras? Deixa eu até dar um passo atrás. Vamos entender que o cliente geralmente é uma pessoa leiga no assunto e que ela está te contratando exatamente para ter alguém com know-how para isso. Então, fechado esse parênteses, volta aqui no contexto. Quando você vai para um onboard, uma reunião de onboard, você tem que passar as regras do jogo para o seu cliente. Falar, para eu poder te atender da melhor forma, aqui está as coisas, a forma que vai acontecer esse teu atendimento. Aqui você já vai falar para ele, por exemplo, os horários de atendimento que você vai responder as chamadas, a não ser que aconteça uma coisa urgente, mas, por exemplo, eu vou te atender sempre nos períodos comerciais, final de semana a tendência é eu não te responder, ou se eu for responder, eu respondo com mais delonga, enfim. Vou fazer aqui um grupo de WhatsApp para fazer um atendimento melhor para você, vou colocar pessoas-chave para fazer esse atendimento junto. Peço que os pagamentos sejam efetuados com no máximo tantos dias assim que a gente finalizar essa medição. Enfim, você define essas regras do jogo nessa reunião de onboarding. Exatamente para que você evite que você tenha um problema lá na frente de que você não disse lá atrás. Entendeu? Então, aqui você vai definir essas regras do jogo. Muita gente deixa de fazer isso e acaba pecando muito, porque quando você não define a regra do jogo e você inclusive não fala para ele como é que vai acontecer esses entregáveis, olha, se você não definiu qual caminho você vai seguir, qualquer caminho importa. Então, o destino que vai chegar, ninguém vai saber. O resultado que se espera não se sabe, porque não foi criado nenhuma expectativa de qual resultado vai se ter. Então, se você não dá expectativa, quem vai definir a expectativa é o seu próprio cliente. E aí a imaginação ela é infinita, o horizonte ela é infinito. Então, se você não delimita, inclusive, nesse onboarding, o que não deve acontecer, você que está tomando o erro de achar que o cliente tem essa pré-definição institucionalizada na cabeça dela, o que não é verdade. Então, esse onboarding, eu diria que 90% das empresas acabam não fazendo, e ela funciona para você evitar vários problemas. Até um adendo aqui sobre isso. O onboarding ele funciona para qualquer coisa. Se você for, por exemplo, entrar numa empresa, você vai lá, participa de um processo seletivo e vai entrar com um CLT de uma empresa nova, etc. O que as empresas devem fazer, e muitas das grandes empresas já fazem naturalmente, mas muita empresa acaba não fazendo, mas que é natural às vezes você fazer. Geralmente você tem os primeiros dias que a gente faz um onboarding de funcionário também. Então, explicar como é que é a cultura da empresa, quais são as regras do jogo, quais são os horários de trabalho, aonde ela vai trabalhar, o que ela vai fazer, o que ela não deve fazer. Então, é nessa reunião de onboarding que se faz um alinhamento de expectativa. E aí a gente vai para o próximo tópico. Fez um onboarding, aí a gente vai para as formas de comunicação. Aqui, veja, eu não estou falando nada de obra aqui. Eu estou falando que, inclusive, isso aqui serve provavelmente para qualquer serviço que talvez seja similar a esse tipo de atendimento. Mas aqui tem as formas de comunicação. Aqui, que eu acredito que muitas das empresas falham. Porque eu diria que 80% dos problemas que acontecem em obra não são relativamente problemas específicos e técnicos de obra. E acho que muita gente não entende isso e acaba achando que é a tecniquez da obra que é o grande problema. E eu diria que não. A maior parte dos problemas de uma obra está muito mais na falha de comunicação, de como aquilo está sendo abordado, do que na própria obra em si. Então, quando a gente pensa, por exemplo, tá tendo uma obra em si e acontece um problema de quadro elétrico,
Concordo que isso é um problema técnico de obra. Só que vamos supor aqui que aconteceu isso. Você teve um problema de quadro elétrico que teve um curto-circuito na sua obra e vai ter que provavelmente fazer uma correção desse problema. Você que é o técnico dessa obra, você que é o prestador de serviço dessa obra, qual que é a primeira coisa que você tem que entender? Você tem que fazer um diagnóstico desse problema e já dar um prognóstico. Você já tem que dar uma ou mais possíveis soluções do que você pode fazer para resolver aquele problema. Inclusive se isso gerar um custo para o seu cliente. É natural que problemas podem acontecer dentro das obras. É uma coisa muito... Querendo ou não, quando se trata de reforma ainda, é uma coisa que já existe, que você está transformando, está reformando para alguma coisa. Então é natural que isso dê problema. Então, a maior parte real dos problemas da obra está na forma como você vai comunicar isso para o seu cliente. E aqui que está as grandes falhas, né? Aqui que está os grandes... Como é que a gente pode falar isso? Os grandes maiores problemas os grandes gargalos que fazem uma obra principalmente atrasar, o cliente ficar extremamente puto porque não está gostando daquele prestador específico. E eu garanto para você, tem muito mais a ver com comunicação do que execução. E aí, quando você não sabe comunicar esse problema que acabou de acontecer com possíveis soluções que talvez o cliente possa ou não gostar, mas a forma como você vai comunicar isso é o que vai direcionar aquela decisão do seu cliente. É claro que a gente pode colocar aqui que existem clientes, enfim, de má índole, enfim, e aí a gente tem que colocar isso numa outra caixinha. Mas entendendo e supondo que o cliente não é isso, quem tem que assumir essa responsabilidade de colocar no eixo essa comunicação é você. E aqui que eu recomendo muito que você faça treinamentos de realmente atendimento para entender que aqui que vai fazer o grande diferencial entre você e os seus concorrentes. É aqui, porque no fim do dia a reforma ela vai sair de um ponto A para o ponto B, ou seja, ela está num ambiente X e ela vai ficar da forma como o projeto arquitetônico está delimitado, independente de quem vai executar. A diferença entre você e o seu concorrente tem que ser no momento que acontece um problema. No momento que acontecer alguma coisa, saber que se ele puder pegar o telefone e ligar para você, ele no mínimo vai saber que ali ele vai ter um alicerce, ele vai ter um cara que ele vai poder solucionar um problema dele ou talvez dar possíveis soluções. Ele gostando ou não, mas possíveis soluções, tá? Aqui que a gente vai para o próximo tópico, que é a correção de rota. Então a gente vai para esse próximo tópico, que é o seguinte: a forma que você consegue entender como comunicar para o seu cliente em necessidade de correção de rota, aqui que você vai saber passar essa informação. Então minha recomendação é o seguinte: cara, acontece um problema, você tem que ter um playbook de atendimento, tá? Você tem que ter uma regra de atendimento. Cara, aconteceu determinada coisa. Primeiro, diagnóstico do problema. O que aconteceu? Qual foi a origem desse problema e por que aconteceu esse problema? Escreve, faz um áudio, enfim, delimita qual foi o diagnóstico. Delimitou o diagnóstico, quais possíveis soluções para corrigir aquele problema? Solução A, solução B, solução C, tá? E aí você já passa isso pronto para o seu cliente. Ó, cliente, aconteceu isso, infelizmente aconteceu isso por conta disso. E aí, para solucionar esse problema, a gente já pensou em aqui 3 possíveis soluções. Essa e essa. Uma vai custar mais caro, mas resolve mais rápido. Outra é mais barato, mas demora. Outra tem mais problema. Deixa isso daí, sim, para o seu cliente já tomar sua decisão. E aí você redefine a sua rota para que isso evite um problema futuro. Por fim, a gente vai para a parte de finalização, tá? Então, a obra finalizou. Qual que é a minha recomendação que torna a sua entrega melhor? Faça uma reunião de finalização, tá? Uma reunião de... quase um all hands ali de final de obra. Então você vai passar quase uma vistoria final. Sabe quando você vai para um imóvel e você tem a vistoria inicial e a vistoria final de entrega de imóvel? Aqui você pode fazer algo muito parecido. Eu acho que pouquíssimas empresas eu vi fazer isso. Que é simplesmente, cara, finalizei todos os serviços que a gente estava em contrato. Pega na mãozinha dele e vamos de etapa em etapa. Cara, o que você achou? Ó, tá. Dá dicas, dá sugestões. Então, por exemplo, você fez uma instalação de piso vinílico. E o piso vinílico por si só... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Piso vinílico é isso aqui, inclusive. Deixa eu tentar mostrar. Ó, vou dar como exemplo. Esse é um piso vinílico. Esse é aquele piso meio amadeirado, que é parecido com o laminado, mas não é. Ele é um pouco mais caro, mas ele tem algumas vantagens, tá? Eu não quero ficar falando
Technicase aqui não. Mas a ideia que eu quero falar é o seguinte. Esse vinílico aqui, ele suporta melhor a higienização e água. Então ele tem uma impermeabilização melhor. Só que isso não quer dizer que você possa deixar uma poça de água todo dia. Ele não é um piso para você colocar uma piscina nele. Ele é um piso que aguenta fazer limpeza e aguenta mais água. Isso significa o seguinte, quando você for fazer, por exemplo, uma loja e vai ter piso vinílico e pode ter uma área molhada ali, é importante você, por exemplo, falar, ó, eu fiz a instalação do piso vinílico, ele é mais impermeável sim, mas ele não aguenta uma poça de água constante. Então evite deixar uma poça de água constante, por exemplo, se acontecer alguma infiltração, alguma coisa assim, evite deixar essa poça de água, porque aí você pode dar problema. Olha que legal, olha que instrução legal, cara. Evita para você um problema no futuro, caso venha acontecer uma infiltração e ele queira colocar a culpa em você. E já passa uma sensação de segurança pro cliente, tipo, cara, que legal, ele já, além de ele já ter me instruído, eu já vou cuidar disso, e se acaso acontecer, eu já aviso ele para vir ajustar. Então, cara, isso evita, assim, problemas gigantescos, tá? Problemas gigantescos. E veja, eu não tô falando nada de obra aqui, né? Isso que é importante a gente falar, a gente não tô falando nada de obra aqui, eu tô falando de entregas, né? Tô falando de atendimento. E por fim aqui, que também eu vejo poucas empresas fazendo, eu acho que inclusive um prestador fez isso na nossa obra da reforma do nosso escritório, achei super legal, que é um bônus final, cara. Isso eu acho que é isso que no fim do dia vai acabar sempre fazendo você lembrar daquela empresa. E o que é esse bônus? Cara, a obra terminou, pega dali uma semana, 5 dias, enfim, faz uma entrega para essa pessoa, sei lá, um presente, uma carta, enfim, vá lá e faça algum presente final, um bônus, é quase um agradecimento pela confiança que teve em você. E acredito que isso vai ser muito legal, vai ser barato para você fazer. Você pode comprar vários e já deixar pronto para entregar. E acho que isso vai fazer uma diferença gigantesca. Vou dar outras 2 dicas finais aqui que eu acho que também vai fazer diferença entre você e seus concorrentes em relação ao atendimento da sua obra. Tá? A primeira é o seguinte: quando você for iniciar a sua obra, uma vez eu ouvi essa dica e achei muito legal, que é o seguinte: você pode fazer uma cartinha, de novo padrão, onde você imprime essa cartinha, pode ser à mão, pode ser impressa, e você vai em todos os vizinhos ao redor da obra onde você vai executar e já pedir quase um crédito de desculpa, né? Você vai falar, ó, eu estou a partir do dia tal até mais ou menos a data tal, eu estarei em obras no vizinho, no seu cliente, né? E eu já quero antecipar que você tem o meu contato caso tenha algum problema, caso a gente esteja passando aqui do volume que poderia estar passando, algum problema de cheiro, sujeira, tá aqui o meu contato. Já te antecipo qualquer pedido de desculpas possíveis que possa vir a incomodar. Como a gente vai estar em um período de obras, tá aqui o meu contato, tá aqui o nome da empresa. Cara, além de tudo, você acaba gerando marketing gratuito para você. Quase uma impressão, custo da impressão do material e você ir lá entregar. Olha que bacana essa sugestão que uma vez eu ouvi de uma empresa, achei bem legal. E um último, talvez disclaimer aqui, seria a gente pensar no pós-obra, tá? Cara, olha a pequena coisa que você pode fazer que pode ser um grande diferencial da sua empresa. Digamos que você terminou a sua obra agora, entregou ali talvez um presentinho para o seu cliente e tal, mas passou 30 dias desde a entrega da sua obra. O que custa para você pegar o telefone e ligar para o seu cliente, simplesmente perguntar: e aí, cliente, cara, como é que estão as coisas? Tá indo tudo certo? Tem alguma coisa que possa te ajudar? Aconteceu alguma coisa? Cara, o cliente vai falar: cara, às vezes não pode ter acontecido nada. Espero que não, né? A gente sempre espera que não aconteça. Mas se acontecer, cara, você foi o cara que foi atrás e já antecipar qualquer possível problema que possa ter acontecido e se mostrando disposto para, caso precisasse voltar, você vai lá e volta. Cara, eu sei que no dia a dia, às vezes a correria, você pode parecer loucura e tal, e às vezes parece até que você tá a sensação de estar trazendo um problema para você, né? Puta, vou ter que voltar, enfim. Mas olha, eu trouxe um monte de coisas quase gratuitas ou baratas para se fazer, que no fim do dia esse cara vai lembrar de você na hora de recomendar para algum cliente e vai fechar novas vendas. Então, são coisas bacanas de fazer, coisas simples de fazer, que a gente acaba deixando de fazer. É simplesmente você colocar na tua agenda para você ligar para o seu cliente daqui 30 dias e que isso faz uma diferença gigantesca. Então, bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de deixar teu comentário, seu like aqui
e já se inscreve aqui no canal pra gente chegar aí já na meta dos 100 primeiros inscritos aqui do canal. Então espero que você esteja gostando. Beleza? Até o próximo vídeo e até mais.